E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para aprender Blender. E você que tá desesperado, meu Deus, como o Blender é difícil. Não é difícil. Ah, pelo amor de Deus, pode cara, claro que é difícil, cara. Eu vou ensinar do jeito que eu gostaria de aprender. Vambora. Então você chegou aqui no Blender e você se perguntou, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tem um cubo no meio da tela e para você ver esse cubo de formas diferentes, você pode clicar com o botão do meio do mouse e arrastar. Ou se por acaso você está cometendo a loucura de mexer no Blender no touchpad do seu notebook, você pode clicar aqui no eixo e movimentar por aqui. Rolando o scroll do mouse, você dá zoom e você retorna o zoom. Ou se você estiver cometendo a loucura de não ter um mouse, você pode clicar mais e menos no seu teclado. Então nós estamos aqui com o nosso cubo. Eu vou esconder ele aqui nesse olhinho. E se esse olhinho não estiver aparecendo para você, você pode clicar aqui no filtro e habilitar ele aqui em cima para ele aparecer nessa lista de seleção aqui do lado de objetos, tá? Aqui é onde aparecem os seus objetos. Você pode esconder o cubo aqui, olha. E eu vou adicionar aqui um outro objeto. Você vem em Add, Monkey, e ele vai aparecer lá. Esse menu de Add também pode ser acessado apertando Shift A. Você tem um Monkey aqui também. Você tem outras formas de visualizar o seu objeto, porque em algumas situações isso pode ajudar. Você aperta o 1 e você observa a frente do seu objeto. Você aperta o 3, você observa a esquerda do seu objeto. O 7, você observa o topo do seu objeto. Cada uma dessas teclas, o 1, o 3 e o 7, tem o seu lado contrário. O que eu quero dizer com isso? Se você apertar 1, ele vê a frente do objeto. Se você apertar Ctrl 1, ele vê as costas do objeto. Se você apertar o 3, ele vê a esquerda do objeto. Se você apertar Ctrl 3, ele vê a direita do teu objeto. Se você apertar o 7, ele vê o topo. Se você apertar Ctrl 7, ele vê embaixo do teu objeto. Caso você não tenha um teclado numérico, você não vai ter esses atalhos. Você pode simular esses atalhos clicando em Edit, Preferences, Input e Emulate Numpad. Quando você ativar essa opção, os seus números de cima do seu teclado aí no seu notebook vão assumir esses atalhos que eu acabei de mostrar para vocês. Se por acaso você tiver dois objetos na cena, e não se preocupe, eu vou ensinar como mover o objeto, só assista por enquanto, e você apertar o vírgula ou o ponto do seu teclado numérico, dependendo se seu teclado é americano ou brasileiro, no seu deve ser vírgula. Apertando vírgula, você foca no objeto escolhido. Por que você vai precisar disso? Porque tem uma outra forma de navegar que você aperta. Apertando Shift mais o scroll do mouse, você consegue fazer um movimento que a gente chama de pan. O movimento chama pan e você pode se perder nisso. E aí você começa a rotacionar aqui e você nunca vai focar no seu objeto. Então você foca nele, aperta ponto e a câmera volta totalmente para o objeto que você quer. Beleza? Recapitulando, scroll do mouse gira, Shift Scroll você faz o pan e o scroll do mouse você dá o zoom. Nós temos uma funcionalidade de esconder objetos. Então você pode apertar o H para esconder um objeto. E às vezes você vai esconder ele sem querer. Você vai falar assim, meu Deus, onde está meu objeto? Eu não consigo voltar. É só apertar Alt H. Lembre-se disso. Você vai precisar. Ele mostrou até o outro cubo que eu tinha escondido. Vou deletá-lo. Só para não falar que eu estou ensinando incompletamente, entenda que o que eu não estou ensinando você não vai usar agora. Mas aqui a gente tem os menus padrões do Blender, aqui a gente tem as diferentes janelas que vai servir para cada uma das específicas situações que a gente vai trabalhar no futuro. Aqui nós temos uma timeline, a gente não está fazendo animação ainda. Aqui nós temos algumas propriedades dos objetos que a gente vai mexer. E aqui a gente tem a hierarquia de objetos. Então aqui, seus objetos ficam dentro de collections. Você pode esconder essa collection inteira. E você também pode renomear os seus objetos. E é bom ensinar agora também que você tem alguns modos de visualizações aqui em cima. Deixa eu tentar dar um zoom. Que beleza. Não sei se está dando um zoom aí para vocês. Deve estar. Você tem um modo wireframe. Você tem um modo onde a gente modela o objeto. Você tem um modo onde a gente pinta o objeto. E você tem um modo onde a gente visualiza a renderização final desse objeto. Ou seja, aquela imagem final que você quer gerar com o seu objeto 3D. Então, se eu clicar em um wireframe, todas as faces desse objeto vai ficar transparente e você vai conseguir ver por dentro desse objeto. Isso ajuda muito em algumas situações em que você precisa corrigir alguns
polígonos. Você tem um modo de modelagem, como eu disse, e você volta para a tela que a gente estava. Um modo de textura que a gente não viu, mas a gente vai ver quando a gente for pintar o objeto. E o modo de renderização, que como você pode ver, a luz que a gente tem aqui já está impactando no objeto, tá? Vamos começar pelo cubo. Vou deletar o macaco, vou deletar o cubo, Shift A, vou adicionar um cubo no centro novamente. Nós temos esse modo de objeto em que a gente consegue manipular os objetos como um todo. Se você apertar Tab no seu teclado, você entra no modo de edição desse objeto. E o que você pode fazer nesse modo de edição? Você pode editar, como aqui em cima está bem ilustrado, os vértices, as arestas e as faces desse objeto. Dentro do modo de edição, se você estiver no seu notebook e você preferiu colocar aquele emulate num pad, você não vai ter os atalhos para selecionar os vértices, as arestas e as faces, tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui no meu teclado, se eu apertar 1, eu seleciono os vértices, se eu apertar 2, eu seleciono as arestas, e se eu apertar 3, eu seleciono as faces. Se eu apertar 1 e clicar aqui em um vértice, esse vértice ele fica selecionado. Se você clicar nesse ícone e clicar em um vértice, ele também fica selecionado. Se você segurar Shift e selecionar outro vértice, os dois vértices são selecionados. A mesma coisa com arestas, tá? Clicou na aresta, ela é selecionada, clicou em outra, ela é selecionada. Se você selecionar as 4 arestas de uma face, a face inteira é selecionada. E você também tem um modo de faces em que você pode selecionar simplesmente a face inteira. Voltando para o modo de objeto, apertando o Tab, você percebe que todo objeto ficou com uma borda laranja. Vamos aprender a movimentar esse objeto. Apertando G em seu teclado, você consegue movimentar o objeto ao movimentar o seu mouse. Entretanto, essa movimentação é um pouco livre. Você não sabe para onde você está movimentando o seu objeto. Ele pode ficar em qualquer lugar. E isso gera muitos erros durante a sua modelagem. Para você ser mais específico na sua movimentação, você deve especificar o eixo em que você vai mover esse objeto. Se você perceber aqui nesse desenho na direita, o eixo verde é o Y, o eixo vermelho é o X, e o eixo que não está visível, que é o eixo na vertical aqui, é o eixo Z. Dito isso, apertando G mais o eixo de sua escolha, vamos supor o X, você consegue mover esse objeto somente no eixo X. Meu Deus, que incrível! Apertando com o botão direito, você cancela a sua movimentação, apertando G, movendo o objeto no eixo X, e apertando o botão esquerdo, você confirma a sua movimentação. Então, toda edição que você fizer, você tem que apertar o botão esquerdo para confirmar a sua edição. Caso contrário, o objeto volta para onde ele estava. Além de movimentar o seu objeto, você pode também rotacioná-lo. Dessa vez não é a tecla G, é a tecla R. Você consegue movimentar livremente o seu objeto. Também tem aquele problema. Você consegue movimentar ele totalmente desgovernado, sem nenhuma regra. Você pode resetar a transformação que você fez, apertando Alt R, ele volta para a posição inicial que ele estava. Isso tanto na rotação, Alt R, quanto na movimentação, Alt G, ele retorna para a posição inicial em que ele estava. Não é um Ctrl Z, tá? Ele retorna para a posição inicial e não a posição anterior em que ele estava. A forma de você controlar para qual eixo o objeto está rotacionando é R mais o eixo da sua escolha. Se eu apertar o eixo Z, ele vai rotacionar no eixo Z. Se eu apertar o eixo X, ele vai rotacionar no eixo X. Se nós apertarmos o Y, ele vai rotacionar no eixo Y. Além da movimentação e da rotação do objeto, a gente tem também o scaling desse objeto. Ou seja, redimensionar o tamanho desse objeto. Para fazer isso, você aperta a tecla S. E você entra no modo de scaling. Pode aumentar ou diminuir o tamanho do seu objeto. O scaling também pode ser usado em eixos específicos, apertando S mais X, ou S mais Y, ou S mais Z. Perfeito? Pausa, toma água. Todas essas dicas que eu dei para você para movimentar um objeto, ela também serve para movimentar vértices, arestas e faces. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Eu estou editando aqui, tá ficando gigantesco. Se você ficou com alguma dúvida, manda nos comentários. Tem também um Discord que eu criei para tirar as dúvidas, tá? Foi um prazer ter você aqui nesse vídeo. Até a próxima aula.